Portanto, as teimosias excessivas não beneficiam ninguém. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que, ao contrário daquela bancada que aplaudiu, aquela bancada devia ir para um período de reflexão. Eu vou voltar a repetir. Aquela bancada que os senhores viram aplaudir foi a mesma que negou a lei do reconhecimento aos pais da nação. Portanto, era bom que os senhores jornalistas soubessem isso. Em Angola, aquilo que deveria ser um ato do governo para sarar feridas históricas acabou por acender um debate muito intenso. Quando, em 1975, o governo português reconheceu como representantes legítimos do povo angolano, éramos a FNLA, o MPLA e a UNITA. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Mas o MPLA quis redefinir quem é o representante legítimo. Depois teve que juntar o único representante. Não pode haver numa democracia o único representante. Vejam, 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 o desejo de ser o único. Tivemos de percorrer 16 anos de guerra em que nós nos matamos, nos odiamos, afinal somos filhos da mesma. Como é que se deve, afinal, honrar um herói? O espírito do perdão, da paz e da reconciliação nacional, da unidade da nação, que vamos estender este reconhecimento nacional aos signatários dos acordos de Alvor, atribuindo a todos eles. E no centro de toda esta polémica está esta frase. É a objeção fundamental ao plano do Estado para honrar as figuras da sua independência. Reparem, aqui não estamos a falar só de medalhas, estamos a falar do próprio significado da história angolana. Ok, então, para percebermos bem o que está em jogo, temos de dar um passo atrás. O presidente João Lourenço decidiu finalmente condecorar alguns líderes históricos, um gesto que, na verdade, muitos esperavam há anos. Mas o que é que isto quer dizer na prática? Um reconhecimento em nome do perdão? Bem, significa que a honra não é vista como um direito adquirido, mas sim como um ato de clemência, algo que é concedido por uma autoridade. Atribuindo a todos eles a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional. Não temos dúvidas de que este gesto, adicionado ao trabalho que temos vindo a fazer para a dignificação possível das vítimas dos conflitos políticos e para o consolo reparador dos seus familiares, é um indelével contributo à reconciliação nacional. Para nós, 50 não é apenas um número. É sinônimo de reconhecimento da nossa história de lutas, de eternização do nosso passado glorioso. É sinônimo de paz, de perdão e de vontade de nos reerguermos juntos para concretizarmos os nossos sonhos. É símbolo de reafirmação do compromisso com os valores da pátria, de confirmação da nossa esperança e de reafirmação da nossa confiança. É sinônimo da nossa certeza de que a Angola unida vai vencer. E é precisamente esta formulação, esta pequena nuance, que muda absolutamente tudo. E isto leva-nos, claro, ao outro lado da barricada, ao cerne do contra-argumento, que é a ideia de que estas figuras não precisam ser perdoadas de coisa nenhuma. Pelo contrário, conquistaram o seu lugar na história através das suas ações, do seu sacrifício e da sua dedicação. E aqui, neste quadro, a diferença entre as duas filosofias torna-se claríssima. De um lado, temos o mérito, algo que se conquista, um direito que reconhece o voluntarismo. Do outro, o perdão, algo que é concedido por uma autoridade, que até parece implicar que houve uma falha e que por isso mesmo é condicional.
e os senhores jornalistas devem ter acompanhado um longo processo ligado a este caso, e foi recusado, efetivamente, o reconhecimento aos pais da nação. A distinção é de facto abissal. Então, por que é que se insiste tanto no mérito? Os argumentos são muito diretos. Estas figuras lutaram pela nação, deram o melhor de si, não por obrigação, mas por voluntarismo. E por isso, a honra que merecem não pode ser uma coisa parcial ou condicional. Tem de ser um reconhecimento total, para todos. Agora, é importante perceber que este momento não apareceu assim do nada. Foi, na verdade, o culminar de uma batalha longa e bastante frustrante, que alguns chegam a descrever como tendo sido completamente desnecessária, só para que este reconhecimento fosse sequer uma possibilidade. E esta citação, ela transmite na perfeição a profunda frustração com os atrasos e com toda a resistência política. Fica a sensação de que o país foi exposto a uma divisão que, se calhar, podia ter sido evitada se o princípio do mérito tivesse sido aceito desde o início. Então, como é que se chegou aqui? Bom, o caminho foi tudo menos simples. Primeiro, a proposta para reconhecer todos os pais da nação foi pura e simplesmente recusada. Depois, a pressão começou a subir, com figuras importantes a recusarem as suas próprias condecorações como forma de protesto. E foi só aí, com essa pressão, que o outro lado se viu, no fundo, forçado a ceder. E esta afirmação que se segue é de uma frontalidade tremenda. Ela sublinha a dimensão da oposição política. Não se tratou de um simples debate. Não, foi uma recusa em bloco de um grupo parlamentar inteiro que teve de ser, e a palavra usada é esta, obrigado a aceitar esta realidade histórica. E tudo isto leva-nos a um ponto que é absolutamente central. Esta questão vai muito para além dos laços de sangue, dos laços familiares. Não se trata de famílias a receber medalhas. Trata-se de definir o legado histórico de uma nação inteira para gerações que aí vêm. Estamos a falar de nomes como o Jonas Savimbi e o Aldin Roberto, figuras que são descritas como tendo uma relevância nacional absoluta. O seu legado, argumenta-se, não pertence às suas famílias. Pertence, sim, a todo o povo angolano. E assim chegamos ao fecho deste argumento, a uma posição que é apresentada como definitiva e completamente inegociável. Parece não haver aqui espaço para meio termo sobre o princípio fundamental que está em jogo. E esta é a declaração que resume tudo. Afinal, é enfática, é curta, direta e tem uma força imensa. Na perspectiva que estamos a analisar, isto não é uma questão de opinião ou de preferência. É a afirmação de um facto quase moral e histórico. O reconhecimento é de mérito. Ponto final. No fundo, o caso de Angola acaba por espelhar um desafio que é universal, não é? Quando o passado de uma nação é complexo, é disputado, como é que se consegue honrar os heróis, sarar as divisões e construir uma memória que seja de todos? E fica a pergunta no ar: o que é que significa realmente reconhecer a história para se poder construir o futuro? Todos aqueles que lutaram pela independência devem ter o mesmo tratamento, o mesmo reconhecimento. Isto é uma questão tranquila, não sei porque é que se fez tanta estrada. Muito obrigado. Há aqui um caminho para a reconciliação, como Absolutamente necessário, nós sempre apelamos a ela. A reconciliação é um caminho incontornável, o diálogo inclusive é um caminho incontornável e, portanto, nós estamos a vir a um lugar que é comum. Os seus jornalistas acompanham-nos permanentemente. Eu escrevia, a título muito pontual, agora, às 2h40 do discurso, eu dizia: estamos neste processo longo de discurso e ainda não ouvi falar quando é que Angola tem autarquias locais, quando é que se vai poder fazer a inclusão, o combate à fome, o combate à pobreza. E no fim acabamos com esta questão, que é uma questão que nós tanto exigimos, tanto solicitamos e que andamos a perder tempo. Reconciliação nacional envolve também, por exemplo, o reconhecimento e a inclusão aos antigos combatentes que morrem todos os dias, como Vossas Excelências devem saber. Angola tem milhares e milhares de pessoas que nos permitiram viver hoje este momento, que continuam à espera do reconhecimento da sua luta, das vidas entregues. E eu acho que este país tem capacidades, tem meios para evitar estas questões. Portanto, as teimosias excessivas não beneficiam ninguém. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que, ao contrário daquela bancada que aplaudiu, aquela bancada devia ir para um período de reflexão. Eu vou voltar a repetir. Aquela bancada que os senhores viram aplaudir foi a mesma que negou a lei do reconhecimento aos pais da nação. Portanto, era bom que os senhores jornalistas soubessem isso. A mesmíssima bancada. Nós não aplaudimos este tipo de posturas. Nós entendemos que foi uma perda de tempo e não é pelo perdão, é pelo mérito. Volto aqui a dizer,
pais da nação pelo mérito da sua luta, não pelo perdão.